Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser notificado de mais vídeos. Nana colocou uma arma na cabeça de Yaman, mas depois percebeu que ela não era essa pessoa, foi para seu quarto e começou a chorar. De manhã, Nana respirou fundo com Idris. Enquanto aguarda a notícia da morte de Idris e Yaman, Nana chega e diz que eu não fiz isso. Quando Idris ouve isso, ele fica com raiva. Ele grita com Nana. Nana calmamente diz que não sou um assassino. Idris diz como você pode não fazer isso, não há outra escolha a não ser morrer. Ao dizer Nana também Zia, vamos usá-la. Ele diz que vamos sequestrar Zia. Por que você escolhe o longo caminho em Idris? Ele diz que há uma criança pequena, sequestra-lo. Mas Nana se opõe a isso e diz que você não vai envolvê-lo nisso. Mas a única coisa que Idris quer é que Yaman vá para a cadeia. Nana diz que vou ganhar a confiança de Yaman. Você acha que ele pode fazer isso? Yaman começa a trabalhar para encontrar o traidor neles. Ele pede que eles pesquisem a empresa. Então ele desce para a cozinha ao lado de Yusuf. Ele fica com raiva ao ver que Nana não está com Yusuf. Em seguida, vem Nana. Quando Yaman vê Nana, ele diz que você nunca vai pisar na mansão sem saber. Como Nana também quer manter uma boa relação com Yaman, ela começa a cuidar de Yusuf sem dizer nada a Yaman. Então ele vai ao quarto de Yaman para ganhar a confiança de Yaman. Nana diz que quer falar com Yaman e diz vamos recomeçar, vamos nos encontrar de novo. Yaman bate a mão na mesa. Eu sou seu amigo? Como você fala? Você não tem nada a ver comigo, apenas cuide de Yusuf, ele grita. Nana também entende que não pode se aproximar de Yaman assim. Yaman também desconfiava muito de Nana. Quando Nana desce as escadas, a campainha toca. A pessoa que veio é Nedin. Nedin fica muito impressionado ao ver Nana. Ela quer falar com ele, mas Nana não quer falar com ele. É por isso que Nedin vai para Yaman. Yaman trata Nedin com frieza. Yaman também culpa Nedin pela morte de Seher. Nesta temporada, a amizade de Nedin e Yaman não é longa. Nedin diz a Yaman para confiar em mim novamente, mas Yaman diz que você vai para a Albânia e sai da mansão. Yaman, por outro lado, continua a suspeitar de Nana. Nana também está procurando uma maneira de ganhar a confiança de Yaman. Enquanto isso, a eletricidade acaba na mansão. José estava com muito medo. Alguns eletrodomésticos estão quebrados. Vendo que Yusuf está com muito medo, Nana pede que tragam todas as ferramentas quebradas da casa para o corredor. Nana vai consertá-los com Yusuf. Yusuf e Senger entram para comprar chaves de fenda. Nessa hora, Nana também vê a casa de Shah e Aziz vem à mente, e então Yaman vem à mente. E o que você está fazendo? Ele grita para Nana. Yaman diz que eu disse a Nana para cuidar apenas de Yusuf. Mas Nana diz que posso consertá-los. Justo quando Yaman estava prestes a gritar com Nana novamente, Yusuf vem. Vendo Yusuf, Yaman vai para seu quarto sem dizer nada. Então ele sai de seu quarto e começa a observar Yusuf e Nana. Quando ele vê como Nana está cuidando de Yusuf, ele simplesmente começa a assistir. Depois, Nana arruma o aspirador de pó e beija Yusuf dizendo que conseguimos. Mais tarde, Yaman vem e diz que eu disse a Nana que ele não pode fazer isso. Nana diz porque você é tão preconceituoso. Mas novamente, ele responde dizendo que infinito. Enquanto Yaman e Nana conversam, Idris liga para Nana. Yaman atende o telefone. Idris diz que precisamos conversar. Quando Yaman diz quem é você, Idris endurece. Diz Yaman. Vamos ver se Yaman pode resolver esse problema.
Ou este caso terminará assim? Duigo pulou na frente de Ali, impediu que ele fosse baleado e foi baleado. Ali o levou para o hospital e, quando Duigo foi até ele, gritou porque estava fazendo isso. Então Ali diz porque você me deixou. Duigo diz que percebi que cometi um erro, não poderia estar com você. Ali pensa neles em seu quarto em casa. E você se olha no espelho e diz a si mesma que ainda o ama. Depois que Duigo chega em casa, ela conta a Yasemin o que aconteceu. E ele diz que sua ferida ainda não está curada, e não vai sarar enquanto ele me vir. Depois, Duigo vem ao escritório, fala primeiro com seu gerente, depois vai para Ali. Ali está com raiva de Duigo por estar atrasado, mas Duigo ainda não explicou sua decisão. Então seu empresário vem e diz em público: Duigo está nos deixando depois de 3 dias, ela está indo para Ankara de onde ela veio. Todos ficam muito surpresos com isso. Vamos ver se Duigo vai embora? Ou vai ficar? Você acha que Duigo deve ir ou ficar? Yaman pegou o telefone de Nana na última cena. Mas neste episódio, aconteceram coisas que nunca esperávamos. Mais uma vez, chegamos ao jogo da Senhora Nasmia e Nana continuou morando na mansão como se nada tivesse acontecido. Como Yaman pode não entender nada quando está tão perto? Ele até conversou com Idris antes, mas Yaman não reconheceu Idris. Como pode Yaman não conhecer seu inimigo? Que tipo de mentiroso Nana pode enganar Yaman? Enfim, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Ao saber que Yaman terá um convidado para negócios, as pessoas da mansão começam a se preparar para ele. A Nana, por sua vez, traz as flores que coletou no jardim e as coloca sobre a mesa, dizendo que esta linda mesa vale a pena. Ainur vai ver isso? Ou você está pensando em sentar à mesa ou algo assim, diz ele. Nana apenas sorri e sai sem responder Ainur. Ainur é bom ou ruim? Eu nunca poderia entender. Mas o que acontece em breve? Ainur ama Yaman e tem ciúmes de Nana. Você acha que Ainur pode tirar todas as mentiras de Nana? Veremos tudo isso em capítulos posteriores. Então veio o convidado de Yaman. O homem é um homem de negócios muito duro. Yaman está tentando conseguir este emprego. Enquanto Yaman e o homem estão sentados na sala, o homem diz a Yaman que não é tão fácil me convencer a correr riscos. Yaman diz confiante: essa é a minha área de atuação. Em seguida, eles se sentam à mesa. De alguma forma, Nana também se encontra à mesa. Vendo a atitude solidária de Nana, o convidado de Yaman deve tê-lo convidado, pois Nana sentou-se à mesa com toda a sua ousadia. Então ele começa a falar com o homem. Nana diz que se você começar com pessoas em quem confia, o que você chama de risco se transformará em sucesso. Nana deve ter ficado por baixo do homem e saiu do topo porque convenceu o homem a assinar o acordo. O homem assina o acordo, dizendo que Nana assinou por causa dessa atitude. Yaman está muito surpreso com essa situação. Ela achava que o homem era um homem difícil. Mas Nana conseguiu convencer o homem. Então eles começam a conversar na mesa. Nana diz que você precisa conhecer o homem para derrotar o inimigo. Eu cresci em uma fazenda como alimentador. Adam e Yaman ficam muito surpresos ao ouvir isso. Nana então continua a falar. Meus professores mais valiosos foram cavalos, vacas e galinhas. Ele diz que não havia nem mãe nem pai. Depois, Yaman acha que o homem está entediado e olha para ele, mas o homem está gostando de conversar com Nana. Vendo essa atitude de Yaman, Nana diz que fiz da sua cabeça um pote. O homem ri que a vovó falou errado o provérbio e diz o que você fez. Depois, Yaman intervém e diz que queria vencer. Mas Nana não se cansa de erros. Olhando para a alimentação do homem, ele diz: coma, coma, coma sem vergonha.
O homem ficou muito satisfeito com as palavras mal pronunciadas de Nana. Mas não posso dizer isso para Yaman. Yaman começou a se irritar com o campo de Nana. Vamos ver onde essa coisa vai levar. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você. Desejo-lhe dias felizes.